Já existe uma tendência para fazer um controle ou ter sugestões para que isso seja diminuído? Vamos falar, por exemplo, da junção do controle do aumento das populações nas cidades, nos aglomerados urbanos, com a poluição dos rios, unindo os dois assuntos. A gente percebe que quanto maior a cidade que é cortada por rios, esses rios são poluídos. Existem políticas públicas para despoluição, às vezes ineficientes. Como é que o senhor acompanha isso? Como é que o senhor percebe essa situação? Esse é um problema grave. Eu estou fazendo um levantamento agora sobre a quantidade de água que está à disposição da população. As companhias de abastecimento do Estado informam uma determinada coisa. Mas, por exemplo, olha só como a coisa é... Nós temos, às vezes, eles dizem, olha, tem 100% de água potável. A população tem ali na sua porta de alguma forma. Mas ela não tem esgoto. E se ela não tem esgoto, ela está jogando aonde esse esgoto? E onde está indo esse esgoto? Então esse esgoto está poluindo a água que chega em casa. Então é uma coisa se unindo à outra. Aí nós temos o resíduo sólido e o lixo mesmo. Então uma coisa se liga... O problema aqui no mundo contemporâneo, atual, é que a cidade se tornaram muito complexa. Um drama está ligado com outro drama. Se você não faz um planejamento para atacar tudo, você não tem condições de resolver. Então, agora nós estamos... há movimentos das organizações internacionais, da ONU especialmente, mas, por exemplo, em Mato Grosso temos de fazer uma grande campanha nisso. Porque tem um detalhe também muito importante. A mercadoria mais valiosa hoje, é o espaço territorial urbano, ou seja, o lote. Então, o lucro é fantástico de quem faz loteamento. É fantástico, seja um que faz aí uma pequena invasão ou grande companhia. Por isso que precisa ser muito controlado, porque o lucro é fantástico. E eles podem fazer isso, uma estrutura. Você vê, tem lugares aqui que eu gosto de dizer isso, como Florais, que é um lugar considerado de classe média alta ou classe média. Quando foi feito, a prefeitura deu autorização, mas sem licença ambiental, e não tinha nem dutos de água, nem emissários de esgoto. Não chegava na internet, hoje talvez tenha um problema. Então você cria isso. Está criando outros também em Várzea Grande, que a gente tem lutado muito contra. Anulamos 2 vezes 2 leis de expansão urbana de Várzea Grande, e agora vieram de novo. Ou seja, também os vereadores dessas cidades, que eu acho o principal órgão das cidades é a Câmara de Vereadores. Não falta o plano diretor para essas cidades, ou seja, ocupar os espaços internos, bolsões, terrenos que tem dentro da cidade. Cuiabá tem muito isso. Observa aqui na região própria da Avenida CPA, nós temos o Pedra 90, bairros muito distantes, que os serviços públicos demandam recursos muito grandes para chegar até lá, com qualidade não chegam, nós sabemos disso. Não falta um plano diretor que seja execuível, executado pelos Então, é muito a propósito. É boa colocação sua, porque é preciso esclarecer uma outra coisa. Nesse momento, até da notícia, é importante que recentemente o governador Pedro Taques assinou uma licitação que nós estávamos há muito tempo reivindicando, o Ministério Público estava, especialmente, os promotores de urbanismo da capital, né, e que trabalharam muito nisso para poder fazer o plano diretor. Fez uma licitação, a entidade que está fazendo é acima de suspeita, a entidade que mais entende de administração no Brasil há muitas décadas, que é o IBAMA, e eles estão fizemos reuniões com eles, vão fazer o plano diretor da área metropolitana, que é mais isso. Então isso é uma coisa importante, é uma boa notícia. Sim. Estão fazendo um bom levantamento que vai direcionar isso daí. A segunda coisa, que é o grande problema, é que muitos foram feitos plano diretor. A maior cidade com mais de 20 mil habitantes, que era obrigatório pela lei, tem, só que é um recorte e cola. São copiados, não são tratados na realidade do local. Então eles não têm previsão, por exemplo, para a disposição do resíduo sólido, para o lixo, os lixões, o consórcio. E ainda nós estamos muito atrasados nisso, não é pouco não, é muito atrasado nisso. E vai acumulando. Se a população, por um dia de Cuiabá, se inteirasse aonde está indo o lixo dela, ela cairia de costa, surpresa. Nós temos um grande lixão que está virando um arranha-céu, que não é tratado. E agora há uma grande demanda com relação a outro local que estabeleceram, que passa pela avenida, pela Estrada da Guia, na frente dos Florais ali, para depósito de resíduo sólido. E é outra demanda, isso não está resolvido.
Por quê? Porque nós não nos preparamos durante os tempos para isso. Então a gente vai viver em cidades não melhores, piores se a gente não preparar. Claro, porque ela aumenta. E a migração é para a cidade. E uma coisa que o IBGE agora constatou, que o êxodo rural parou, claro que parou, está todo mundo na cidade praticamente. Exato. Então agora ele é só um êxodo natural. E a expansão maior pelo IBGE de 2010 do Brasil foi Mato Grosso e, claro, Cuiabá e as cidades médias de Mato Grosso. O que aconteceu? Explodiram. E uma coisa, agora eu fiz uma viagem para Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, que é um circuito de cidades médias em Mato Grosso e Sinop, que tem uma estrutura financeira, algumas indústrias que começam a se implantar. A violência é muito grande. Sem dúvida. Muito grande. Eles estão assustados com a violência. Claro, porque a população vem, não tem emprego suficiente, as pessoas querem comer, as pessoas querem emprego, não tem segurança, porque é difícil. E é verdade que o governo, a administração pública, não dá conta de atender isso. Então nós tínhamos que fazer o quê? Planejar. Planejamento, organizar as cidades. E nós tínhamos de eleger prefeitos e vereadores que vão planejar a cidade. E a gente não pensa nisso. Isso é triste, sabe? Mas vai fazer o quê? Tem que fazer essa campanha cultural, como nós estamos fazendo aqui, dizendo para a população que isso é importante. Para a gente analisar, quais são os exemplos que nós podemos aprender com outros países, com outras cidades, por exemplo, a Colômbia, que é um país que deu uma guinada nos últimos anos em vários aspectos, cultural, ambiental, segurança pública. Quais são os exemplos que a gente pode inspirar, pelo menos, com esses países? Em alguns lugares, como a Medellín, na Colômbia e outros lugares, nós temos exemplos porque foram administradores onde a cidade estava caótica e, de repente, a população acordou e elegeu um prefeito interessante, que estava preocupado com isso. E a renovação veio. Né? Nós temos poucos exemplos no Brasil. Alguns são muito difíceis, como a metrópole. Né? Uma cidade como São Paulo, como Campinas, como Rio de Janeiro, como Recife, Fortaleza agora, que tem um alto índice de violência, se tornaram cidades muito lindas, quem vai passear vai ali na praia e tal, mas quando entra para o interior, e eu já fiz isso, da cidade, você vai assustando com a falta de recursos, com o abandono que tem, que a administração não dá conta. Manaus, então, que você vai, é muito bonito, você anda pelos rios, mas se você entrar na cidade que entra pela selva, que ali é selva mesmo, que entra pela selva, é um desastre, não acompanha. Nós estamos um pouco atrasados. E o fato é que nós temos as melhores leis da América Latina. Disparado, em termos ambientais, naturais, urbanos. Exato. Não, e agora querem derrubar. O Congresso está fazendo ações para derrubar. Nós estamos lutando todo dia contra vereadores mudando. Na agrotóxico. Tem casos que eu já contei aqui, por exemplo, nessa emissora, de agrotóxico, de depósito de agrotóxico dentro da cidade, com prova de danos na população, com histórico disso daí. Consegue o promotor anular por 2 vezes decisões da Câmara para pôr essas coisas na zona rural com cordão de isolamento e tal, vem a Câmara e traz de volta para a cidade. Quer dizer, é fogo, entendeu? Você é uma luta. É que eu sou muito esperançoso, sou muito animado, sou muito otimista. Então estou aí, sou procurador de justiça, na verdade não estou no órgão de execução como estão meus colegas promotores, já estive, né? Mas eu estou na procuradoria especializada que fornece para eles mecanismos e metas para fazer isso. Então tenho de ser mais esperançoso até do que eles. Né? Eu gostaria de voltar, doutor, na questão do agronegócio, do agrotóxico. Nós temos aqui vários exemplos em Mato Grosso, já tivemos várias matérias, entrevistas e palestras e congressos a respeito do impacto dos agrotóxicos na saúde e também no meio ambiente. Ainda não se sabe exatamente os impactos que serão causados para gerações futuras. Existem estudos, mas existe um grande temor do que isso pode acontecer com a saúde, não só do meio ambiente, mas da natureza, mas também na saúde do ser humano. Quais são os estudos, como é que o senhor avalia toda essa questão e como são as políticas públicas para diminuir isso? Do ponto de vista médico, isso já está provado, da saúde pública. Isso já está provado. Então não adianta argumentar e tal. Qualquer outro argumento que venha não anula o fato que isso é um problema. Então, é um problema, pronto, ponto.
Aí nós começamos a conversar. Quando começa a conversar, alguém vem com o argumento de que isso é um desenvolvimento. Quem disse que desenvolvimento não pode ser feito com planejamento e respeito à saúde? Aí, uma coisa que não é dita, e que para mim é o principal, é a fome de lucro. A fome de lucro sem considerar o outro que está do outro lado da cerca. Então é minha empresa que precisa, individual ou firma grande, que precisa plantar com o menor custo possível. E esse menor custo possível, qual é o argumento? Sempre. Precisamos desse medicamento, como eles chamam, ou defensivo, como eles chamam, que na verdade são produtos químicos e todos eles são venenos, para poder diminuir a praga. Nós temos tratamentos e tratamentos. Agora, se isso for feito num debate, numa discussão séria daqueles que estão plantando, organizando, comprando, não os que estão vendendo defensivo, como eles chamam químico, que são os venenos químicos, porque esses são cínicos. São cínicos, estou cansado de conversar com eles. É um cinismo que ele está vendendo o próprio vendedor, ou o próprio empreendedor, como eu estava citando de cidades aí, médias ou um pouco menores de Mato Grosso. Eles estão dentro da cidade, ele está dentro do veneno e ele não preocupa nem com a vida dele. Depois ele fica com isso como problema, como conheço o caso, tem que tratar em São Paulo por excesso de chumbo e outras coisas no organismo e vai lembrar da gente lá atrás que nós falamos. Então, é possível você construir um país com desenvolvimento, com saúde. É só isso. Agora, como tem de fazer? Precisa diminuir lucro? Se precisar, precisa, porque tem de matar a população e sacrificá-la. Então, a gente precisa encontrar uma coisa comum. Não pode ficar essa luta, que é uma luta entre nós que estamos denunciando o dano da saúde e o outro que só quer o lucro e não quer ver. Correto. É preciso fazer, como eu estava dizendo, um planejamento. Antigamente, eu mesmo achava a ideia de planejamento muito chata. Planejar as coisas e tal. Hoje, não. Hoje eu estou vendo, eu mesmo, mudando e compreendendo que se você não planeja a sua economia familiar, se você casa e está sem nada, eu sempre digo que para os meus amigos ou para pessoas que eu tenho relação, para os meus alunos na Faculdade de Direito da Federal, nos cursos, que quando você casa, a sua economia melhora. É dois. Se os dois estavam cada um na casa dos seus pais, mas eles sentam junto e começam a melhor. Por quê? Não sei dizer, é mágico. Mas funciona a economia quando você... Por quê? A única coisa que eu acho que começa a aparecer é o planejamento. Duas pessoas sentam e eles planejam. Vou comprar um carro, vou comprar uma casinha, vou arrumar um emprego, vou fazer um curso, vou fazer isso e depois, na hora que estabilizar, vou ter filhos. É tudo programado. O que é programação? Planejamento. Por isso que o casamento melhora, às vezes, as duas pessoas, e na maioria das pessoas, economicamente. Então, o planejamento para a cidade, muito mais. Planejar. Esse edital agora que foi licitado, que foi um ato do Pedutax, foram R$900 mil para fazer o levantamento do plano diretor da região metropolitana. Correto. É um grande avanço. Mas ninguém sabe disso. É um grande avanço. Porque no governo anterior, quando terminou uma grande negociação para a área metropolitana, uma grande negociação, o promotor de justiça da capital, o Dr. Carlos Eduardo, trabalhou muito para isso, com o governador nomeou 2 filhos deputados para diretor técnico, que eu nem sei quem são. Abandonamos, não conversamos mais. Veio agora, novamente, novas conversas com o novo governador, e conseguimos fazer essa licitação com uma equipe que está preocupada em conversar com os prefeitos. Mas os prefeitos e as câmaras municipais ainda não deram bola para isso. Não levaram. Só que eles vão ter que dar importância. Todo o entorno aqui de Cuiabá. Por quê? Porque a lei agora, ela subordina o plano diretor do município ao plano diretor da metrópole. Aqui é uma região metropolitana já. Região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, é a nova denominação oficial. Estão nessa região, além de Cuiabá, Várzea Grande, quais outros municípios? Cuiabá, Várzea Grande, Livramento, agora Corizal, Chapada dos Guimarães, Santo Antônio de Leveger e Barão, e tem o chamado Colar Metropolitano, que é o entorno, que vem Rosário, Nobres, porque as águas fluem para aí ou daí. Certo. Então, às vezes, o esgoto afeta.
Mas a região metropolitana agora são essas primeiras cidades que eu disse. E o plano diretor para todas elas. Gente, o mosquito da dengue, ele está indo de Cuiabá e não para no Rio e fala, não vou ali porque ali é outra cidade, administração. Vai embora. A população dorme num lugar, trabalha no outro e precisa do mesmo trânsito, de fluxo de tráfego, precisa das pontes. Muita gente, Poconé também tinha esquecido, Poconé também. Como estão vinculadas a Cuiabá, é uma região metropolitana. Então o plano diretor está fazendo que é um tratamento planejado para tudo. E claro, para isso os prefeitos, os vereadores, seus planos diretores precisam estar subordinados. Então uma coisa novíssima, importantíssima. O senhor acha que com quanto tempo vai ser feita essa adequação para a população começar a entender, a perceber a importância desse plano diretor, desse aglomerado urbano? Olha, eu acredito que agora até meio do ano que vem, estão o plano diretor já em ação, digamos assim. Levantado, transformando em lei, já em ação. Aí vai começar as negociações com os prefeitos, com os vereadores. Cada um acha que é dono do pedaço, né? Não é não. Aqui já virou uma grande cidade. Você pode dizer Várzea Grande e Cuiabá não é a mesma cidade? É a mesma cidade. Não adianta ficar aquele bairrismo de 1800 e tanto. Acabou. É como o aeroporto de Cuiabá está escrito lá. Cuiabá, Várzea Grande. Porque está em Várzea Grande, fizeram um acordo, né? Na verdade é da região metropolitana. Porque o aeroporto vai desaparecendo nessa aglomeração de pessoas e vai crescendo e o problema vai explodindo. E tem agora, por exemplo, vou comentar uma coisa com vocês. Tem uma demanda hoje muito engraçada, mas que era para acontecer, engraçado e trágico. Livramento, que tem divisa com Várzea Grande, está construindo a divisa de Várzea Grande querendo fazer um distrito industrial. É verdade. E aí vai afetar Várzea Grande. Claro. E Várzea Grande não pode fazer nada. E Livramento pode. Porque Livramento está precisando implantar, ela está aproveitando espertamente, porque isso está perto de Várzea Grande, está perto do fluxo. Está na rodovia. Está na rodovia. Tem energia, tem tudo. Claro, então o que vai ter de fazer? Então os dois estão certos, tanto Várzea Grande como Livramento estão certos. Só que quem vai ordenar isso? Vai ordenar isso o plano diretor da área metropolitana. E quem vai regular esse plano diretor? É uma agência. A agência metropolitana. Agência metropolitana, que hoje é presidida por uma arquiteta, que tem um corpo técnico, e ele vai ter de engrossar um pouco, né? E a legislação, né? Porque a legislação, esse que é o detalhe, o plano diretor vai pensar toda a região do Vale e do Rio Cuiabá como um todo, como se fosse um lugar só. E aí, cada cidade tem de receber aquilo que ela tem que fazer. Então, ela tem que cuidar dela, mas fazer. Por quê? Terão atribuições específicas, claro, coletivas e específicas. Exatamente. Por quê? Porque nós não estamos mais nem aí com os bairrismos mais bobos e antigos de alguém. Nós estamos preocupados com toda a população. Sem dúvida. Porque essa população hoje, vamos chamar assim, não tem pátria. O cara não é de Várzea Grande, ou de Cuiabá, ou de Livramento. Ele é da região. Entende? E a economia também, né? Para a gente encerrar, vamos falar um pouco sobre responsabilidade ambiental, porque a gente está falando aqui das obrigações dos órgãos públicos, dos políticos, dos prefeitos, vereadores, governadores. Vamos falar sobre a responsabilidade das empresas. Já existe este senso, na opinião do senhor, do empresário, da iniciativa privada, em fazer compensações ambientais, mesmo quando não são obrigadas, ou seja, já tem este tino de responsabilidade ambiental na iniciativa privada? Essa é uma boa pergunta, sabe por quê? Porque eu estou descobrindo uma coisa, a gente vai vivendo e descobrindo. Nesse momento do Brasil, que houve uma dissociação entre a população e suas representações políticas, de todos os níveis, em todos os lugares, como um vazio, né? Olha o que aconteceu nos Estados Unidos, surpreendentemente. Exato. E está acontecendo em outros países. Então essa dissociação está fazendo uma coisa que muitos ambientalistas avisavam. Fui dar uma palestra na Faculdade de Direito do México, na UNAM, e eu estava dizendo, eu era o único brasileiro. E aí eles estavam contando, tinha um sociólogo muito respeitado um dia antes, contando para todo o plenário
as leis brasileiras e o Ministério Público brasileiro, como eram grandes e tudo mais, tal, como eles deviam fazer. No dia seguinte eu fui dar a palestra, eu falei para eles, é verdade, que nós temos as melhores leis da América Latina. Na questão do urbanismo e a questão do ambiental natural. E são. Eu estou contente com elas. Falei, mas acontece o seguinte, enquanto vocês estão tentando erguer esse muro de proteção do meio ambiente, nós estamos segurando do outro lado para ninguém derrubar o muro. Então a luta é a mesma. Sim. Porque a lei não é nada se você não tiver luta política da população. Esse que é o detalhe. E eu estou vendo agora. Quando saiu a Dilma, entrou o Temer, aí ele falou que ia fazer algo privado, parece que foi uma senha. Muitas, inclusive aqui em Mato Grosso, aqui no Parlamento, aqui na Assembleia de Mato Grosso, muitos já se avançaram para tirar, autorizar o correntão, autorizar não sei o que e tal, em vários lugares. Nós temos um meio de comunicação, do WhatsApp, de todos os promotores ambientais do Brasil, na associação nossa, que é a mais forte. É a mais forte temática de todos de juízes e promotores do meio ambiente. E nós estamos todo dia sabendo que está tudo acontecendo, no Parlamento, no Judiciário, nas ações de decisões do Supremo, em todos os lugares e tal. Todo dia. Nos parlamentos estaduais também. A gente começou a ver o quê? O que a gente chamou a onda do desmonte. E está vindo uma onda do desmonte. Então eu descobri o seguinte, essa luta é contínua. O que acontece? Enquanto nós estamos respondendo a sua pergunta, enquanto nós estamos no movimento, aprendi isso. Que a população está conosco, as empresas que cobram o consumidor, elas recolhem. Começam a obedecer as normas ambientais, começam a fazer processos ambientais internos, sabe que isso pega mal. Quando a gente refreia um pouquinho ou perde um pouco de força, eles avançam por causa do custo e do lucro. Então essa luta, gente, é diuturna, descobrir. É dia a dia, né? É dia a dia. Não pode descuidar. Não pode, a população pode descuidar do bairro. Alguém está queimando do lado? Toma conta. Denuncia. O lixo, denuncia. A população vai ficar. A saúde é sua, você que sabe.